Fala pessoal, vamos tratar nessa videoaula, vamos comentar nessa videoaula, né, a lista de exercícios número 3, que é a lista de exercícios aplicada ao módulo 5 do curso de Hidrologia Aplicada para Engenheiros Civis, né, a parte que trata aí de interceptação e infiltração, tá bom? Vamos lá? Muito bem, nosso primeiro exercício, ele vai falar o seguinte. Em João Pessoa, o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, chamada vulgo, né, Mata do Buraquinho, né, abrange uma área de 515 hectares. A mata, que tem um formato parecido com um coração, está encravada no centro geográfico da capital da Paraíba, cuja precipitação média é de 1.500 milímetros anuais e evaporação, né, de 3 milímetros por dia. Só que no dia 18 de 6 de 2004 ocorreu um evento de chuva diferente que apresentou uma altura de precipitação de 114,6 milímetros em 24 horas. Qual o volume interceptado nesse dia pela Mata do Buraquinho? Vamos lá, né? O exercício dá aqui na dimensão da mata, né, em hectares. Nos dá aqui a precipitação média, né, da capital da Paraíba, né, 1.500 milímetros por ano. A evaporação média também, de 3 milímetros por dia. Tá? E a chuva que aconteceu aí no dia 18 de 6 de 2004 foi uma chuva de 114,6 milímetros, só que em 24 horas. Então percebam, né? Eu tenho aqui milímetros por ano, milímetros por dia, milímetros por dia também, né, em 24 horas. Tá? Então, eu já sei que eu vou ter que fazer algumas transformações aqui para trabalhar com as mesmas unidades. Tá? Ele pergunta, qual o volume interceptado? Então, um exercício de interceptação. Tá? Então, qual que é o volume que foi interceptado nesse dia pela Mata do Buraquinho? Tá? Então, foi interceptado pela mata. Tá? Então, foi interceptado pela vegetação. Tá? Depois, lá na frente, a gente vai ver a interceptação no solo, né? Mas aqui está perguntando a interceptação pela mata. Tá? E aí o exercício me dá, né? Considere, na verdade o exercício original não dava isso aqui. E a pessoa tinha que acabar adotando um valor, né? Através de uma tabela e etc. Eu já coloquei esse valor aqui para vocês, né? Considere lâmina de interceptação, né? A lâmina de interceptação é aquela FI, tá? Que é de 0,3 milímetros. Né? Então, cada folha, né, ela vai ser capaz de interceptar, né, de segurar, de reter na sua superfície 0,3 milímetros de água. Tá? A água tem a sua viscosidade, tá ok? Ela vai molhar. Sempre quando lá em mecânica dos fluidos eu falei isso para vocês, né? Todo fluido que molha, né, que ele é capaz de molhar uma superfície, ele possui viscosidade alta. Né? Por isso que a viscosidade do ar é baixa, né? Porque a gente passa aqui, o ar não fica retido aqui, você não sente ele retido na superfície da sua mão, tá? Diferente da água, você mete a mão na água, você vê que a sua mão fica molhada, porque uma parte da água fica retida na sua mão. Tá? Ela não consegue escoar, há uma resistência àquele escoamento total. Né? Se você mete sua mão no mel e tira, você vai ver que tem uma lâmina maior de mel em cima da sua mão, porque a viscosidade do mel é maior e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Aí, ó, essa é a Mata do Buraquinho. Né? Quem for lá em João Pessoa pode visitá-la, é uma reserva que tem cravada aí no meio da cidade, lugar muito bonito. Tá bom? Aqui também o exercício não fala isso, né? Porque nós vamos precisar, como o exercício deu uma lâmina, né, que vai ser retida na folha, a gente precisa também, para ver essa capacidade de retenção de água pela mata, tá? Para calcular essa capacidade, esse S, tá? Nós vamos precisar saber que tipo de vegetação que há naquela região. Então eu pego aqui, né, a região, o estado aqui da Paraíba, né, então bem próximo aqui, né, ao litoral, bem aqui no litoral, né? A gente aumentando aqui, ó, essa região é aqui onde vai ficar
a Mata do Buraquinho, né? A cidade de João Pessoa, a Mata do Buraquinho. Né? Então percebam aqui, né, que tem essa coloração verde musgo, né? Então se a gente for ver aqui na legenda, né, essa coloração diz respeito à floresta estacional decidual. Então se é uma floresta decidual, né, uma floresta decídua, aqui através dessa tabela, né, eu tenho valores de índice de área foliar para cada tipo de floresta, né? Não tem todos os tipos aqui, mas tem uma boa parte, né? E aqui tem, né, floresta decídua, índice de área foliar 6, né, que foi retirada lá do trabalho do Bremiker, né, de 1998. Tudo bem? Então, só recordando aqui o que vem a ser esse índice de área foliar. Tá? Então, eu analisando, né, se eu pegar um metro quadrado de área, né, daquela mata, né, se eu pegasse as folhas contidas naquele 1 metro quadrado e espalhasse aquelas folhas pelo chão, né, a área daquelas folhas iria dar 6 vezes, né, ou seja, eu teria 6 metros quadrados ao invés de 1. Elas teriam uma cobertura de 6 metros quadrados. É porque na árvore, né, você tem uma folha que em cima dessa folha tem outra folha, em cima dessa folha tem outra folha, assim, é a densidade da mata. Né? Você tem ali uma certa densidade. Tá bom? Então, quanto mais densa, maior esse índice de área foliar. A gente pode ver aqui, a floresta amazônica, olha o índice de área foliar, 9,6, né, porque é uma floresta densa. Aí você vai ver o cerrado. O cerrado durante a estiagem, 0,4. Certo? Quer dizer que em cada metro quadrado, eu só tenho 40% dele preenchido de folhas. Tá? Na época úmida, o índice de área foliar do cerrado é 1. Ou seja, eu tenho 1 metro de folha para 1 metro quadrado de área. Tá? Então, o índice de área foliar é basicamente isso aí. Tá? Então, nós já temos, né, a área da Mata do Buraquinho, que eu vou trabalhar com metros quadrados. Né? Então, vou multiplicar aqui por 10 mil, vai ficar aqui 5.150.000 metros quadrados. Tá bom? O exercício me deu a taxa de evaporação, que é 3 milímetros por dia, só que eu vou trabalhar com milímetros por hora, né? Então eu vou dividir isso aqui por 24, vai ficar 0,125 milímetros por hora. E ele me deu uma precipitação que aconteceu em 24 horas lá em 2004, né? Dia 18 de junho, né? E aí vai dar, dividido por 24, 4,775 milímetros por hora. Ok. O exercício já me deu essa lâmina de água retida pelas folhas, né? E o índice de área foliar eu acabei de encontrar. Ok. Então, a primeira coisa, eu vou calcular a capacidade de armazenamento da vegetação. Se cada folha é capaz de reter uma lâmina de 0,3 milímetros de água e eu tenho um índice de área foliar de 6, então 0,3 vezes 6 eu vou ter uma capacidade de armazenamento da vegetação de 1,8 milímetros. Tudo bem? Só que entenda, além dessa capacidade de armazenamento da vegetação, eu sei que enquanto a água estiver ali nas folhas, ela vai estar sofrendo uma evaporação. Tá ok? Ainda mais que ela vai estar espalhada pelas folhas, né? Aumenta a área de contato com a atmosfera, né? Então eu tendo a propiciar o fenômeno da evaporação. Tá ok? Então a equação de Horton para cálculo da lâmina interceptada, ela leva em consideração essas duas parcelas. Aquilo que fica retido na folha, cadê aqui? O que está retido na folha, esse SV que eu acabei de calcular, e aquilo que vai evaporar, né? A água que vai evaporar, a água em contato com a folha que vai se tornar vapor. Né? Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar, né, o percentual de área vegetada, tá? Então eu tenho aqui a área vegetada em relação à área, né? Só que como eu estou analisando só a mata, eu não estou analisando a cidade, né? E na cidade eu tenho uma parte dela que é de prédios, uma parte ali de gramados, alguma coisa desse tipo, né? Ou de estradas, algo que o valha, né? Eu tenho diferentes superfícies. Não, eu estou analisando a mata, né? A mata do buraquinho, que é uma reserva. Então nessa reserva, a área vegetada é idêntica à área total da mata. Então a área vegetada sobre a área vai dar 1. Tá? Então por isso que ela tem aqui, ó, a área vegetada em relação à área total vai ser igual a 1. Tá bom? Esse SV eu já calculei aqui, que é 1,8. Né? A taxa de evaporação em milímetros por hora
é de 0,125, e aí eu vou fazer o contrário que eu tinha feito aqui, né? Eu tinha dividido por 24, agora eu vou multiplicar por 24, voltar aqui para os 3 milímetros dia, né? Tá? E eu vou ter 4,8 milímetros, tá bom? Essa é a lâmina interceptada pela floresta. Depois nós vamos então calcular o volume interceptado, né? Transformar essa lâmina em volume, né? Por quê? Porque o exercício pede aqui, ó. O exercício pede para mim. Vamos voltar aqui, ó. Qual o volume interceptado nesse dia pela mata do buraquinho? Então, o volume diário. O exercício me deu, né? Que choveu naquele dia, em 24 horas, foram precipitados 114,6 milímetros. Ok. Só que 114,6 milímetros em cada metro quadrado. Né? Em 24 horas, em cada metro quadrado. Então, se em cada metro quadrado, para saber o que foi precipitado na floresta inteira, só multiplicar pela área da floresta, da mata, né? Que é 5.150.000. Né? E é claro, né, esses 5.150.000 está em metros quadrados. E esse fulano aqui está em milímetros. Então tem que dividir esse cara aqui por 1.000 para dar o valor em metros. Então metro vezes metro quadrado, eu vou ter metros cúbicos. Vai dar 5,9 vezes 10 à quinta. Ok, achei o volume precipitado. Tá? Qual o percentual desse volume precipitado que foi interceptado? Eu tenho, né, a lâmina que foi interceptada, que eu acabei de calcular, 4,8. Eu tenho a lâmina que foi precipitada em 24 horas. Esse valor aqui, 4,8, é em 24 horas. Tá? E aqui também, em 24 horas que o exercício me deu. Então, 4,8 dividido por 114,6 vai me dar um percentual, né? O percentual daquela precipitação que foi interceptada. Então, multiplico por 100, vai dar 4,2%. Né? O porcento já está aqui, né? Por isso que eu não coloquei aqui na frente. Então, eu vou calcular, né, 4,2% vezes o volume precipitado. Aí eu acho o volume interceptado, que é 2,47 vezes 10 à quarta. É muita coisa. Né? Muita coisa. O exercício já acabou aqui, ó. Acabou. Só que aí eu dei uma coisinha final ali, né? Uma cereja aqui do bolo, né? Porque eu vou precisar desse cara aqui mais na frente. Eu não fiz isso à toa. Lá, outro exercício lá na frente, a gente vai precisar desse valor aqui. O cálculo da precipitação efetiva. O que é a precipitação efetiva? Choveu na copa das árvores, uma parte daquela precipitação ficou retida pelas folhas, uma parte evaporou, beleza? E a equação de Horton considerou isso aí, beleza? E uma parte passou pelas folhas e chegou até no chão. Isso aí chamamos de precipitação efetiva. Ela chegou até no solo. Aí quando chegar no solo, uma parte vai ficar retida na superfície também e uma parte vai ser infiltrada. Tá? Mas a gente vai ver lá na frente isso aí. Mas o que chegou no solo, então? Qual que é o volume efetivo de precipitação? Né? Efetivo que chegou, que se transformou realmente, que vai se transformar, né? Parte em escoamento superficial, parte em volume infiltrado. Né? Então, a precipitação efetiva é o volume precipitado menos o volume interceptado. Então, 5,9 vezes 10 à quinta, menos 2,47 vezes 10 à quarta, deu aqui 5,65 vezes 10 à quinta. Tudo bem? Isso aqui não fazia parte do questionamento do exercício. Eu só resolvi porque a gente vai precisar lá na frente. Questão número 2. A partir do evento ocorrido em João Pessoa, mostrado no exercício anterior, qual seria o volume armazenado nas depressões da bacia hidrográfica? Percebam, a bacia hidrográfica, né, ela não é aí uma frigideira de teflon, né? Ela tem irregularidades, né? Ela tem uma rugosidade na superfície. Então a água ela pode tanto escoar com certa dificuldade por causa da vegetação e tudo mais, em alguns pontos ela vai ficar retida, preenchendo aquelas depressões, né, armazenada naquelas depressões da bacia hidrográfica. E isso vai acontecer principalmente quando a capacidade de armazenamento da bacia hidrográfica chegar no seu limite, né, a água não vai infiltrar mais, e aí parte da água vai ficar retida na superfície. Ou acontece também em chuvas que são muito fortes, né? A intensidade pluviométrica muito grande, em que a água não dá tempo, né, da água infiltrar. Então a água acaba ficando na superfície, né? A superfície do solo ela chega ao seu ponto de saturação de modo muito rápido, né? Então quando isso acontece, eu tenho um maior volume de escoamento e um menor volume de infiltração. Tá? E aí a água fica armazenada nessas depressões, tudo bem? Então, a partir do evento ocorrido em João Pessoa, mostrado no exercício anterior,
qual seria o volume armazenado nas depressões da bacia hidrográfica onde ocorreu o evento, supondo que a capacidade máxima da bacia é de 0,15 polegadas, né, a capacidade máxima de retenção da bacia é de 0,15 polegadas, e que o rendimento da bacia é igual a 80%. Né? O que quer dizer esse rendimento? Que nem tudo que era para ficar retido, fica retido. Então tem 20% aí que é uma perda, né? Aquela água ali que acaba infiltrando, acaba seguindo outros caminhos, né? Escoando, não vai ficar retido, vai ficar escoando pelo terreno. Cálculo do volume armazenado. Eu vou utilizar a equação de Linsley, tá? Que é uma equação ali da metade do século XX. Tudo bem? A equação de Linsley é essa equação aqui, ó. O que essa equação tem, né? Ela tem o volume retido, né, que é esse VD. Né? Eu tenho a capacidade máxima de retenção, que é o SD. Tenho o valor de K, que é um coeficiente que ele é equivalente a 1 sobre SD, ou seja, eu tendo o valor de SD, eu pego 1 sobre SD e acho o meu valor de K. Tá bom? E tenho a minha precipitação efetiva. Olha que legal, ó. Eu já calculei a precipitação efetiva no exercício anterior, então eu vou usar esse valor. Tá bom? Só que eu vou usar esse valor como, né? Lá eu peguei o valor, né? Calculei a precipitação efetiva. Até vamos recordar aqui, vamos voltar. Aí, calculei em volume, né? O volume efetivo, né? O volume efetivo. Então aqui eu vou simplesmente calcular em termos de taxa, né? Em milímetros por hora, tá ok? Então a precipitação efetiva é a precipitação total menos a precipitação que foi interceptada pela mata, né? Ou seja, 114 menos 4,8, eu tenho 109,8 milímetros no dia, né? Que se tornou esse volume aqui, ó. Esse volume aqui, ó, corresponde a esse valor, 109,8 milímetros por dia. Tá bom? Só que eu vou dividir esse valor por 24, né? Para achar aqui em milímetros por hora, 4,575 milímetros por hora. Tá? O exercício me deu o valor de SD. Ele falou que é 0,15 polegadas. Né? 1 polegada é 25,4 milímetros. Tá bom? Então eu faço a regra de 3 aqui e encontro o valor de 3,81 milímetros. Né? Se 1 polegada é 25,4, então quantos milímetros vai ser 0,15 polegadas? Então eu já tenho esse valor de precipitação efetiva, né? 4,575, vou jogar ele aqui. O SD é 3,81 milímetros. Se eu colocar 1 sobre 3,81, eu vou encontrar 0,262. E o que quer dizer esse valor negativo, esse expoente negativo, né? Quer dizer que quanto maior for essa precipitação aqui, né? Mais esse valor tende a chegar a zero. Tá, ok? Esse expoente vai crescendo, tá? E esse valor tende a ir diminuindo até igualar-se a 1. Né? Aí eu vou ficar 3,81 vezes 1 é a capacidade máxima de retenção. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu não vou alcançar a capacidade máxima de retenção, que é de 0,15 ou 3,81 milímetros. Na verdade, o volume que foi retido foi de 2,66 milímetros, tá vendo? Então, esses 2,66 milímetros, eu vou dividir por 1.000 para encontrar esse valor em metros e vou multiplicar por 5.150.000 metros quadrados, que é o valor, né, a área total da mata do buraquinho. Né? E eu vou ver que eu tive uma retenção, né, na superfície de 13.699 metros cúbicos, também uma retenção considerável. Né? Só que eu tenho um rendimento, né, de 80%. Então é só multiplicar esse valor aqui pelo rendimento, por 0,8, né? Então 0,8 vezes 13.699, 1,1 vezes 10 a quarta metros cúbicos. Beleza? Muito bem, o exercício número 3 diz o seguinte: em uma bacia com solo tipo B e condição 2 de umidade, determinar a capacidade de armazenamento do solo para os seguintes usos: zonas comerciais e de escritórios, letra B, plantações de cereais em curva de nível. Né? E o exercício ainda pergunta, né, qual seria a capacidade de armazenamento do solo nas condições 1 e 3. Então vamos recordar algumas coisinhas aqui antes de começar. Primeiro, se ele citou, né, o tipo do solo, solo B, lembrem, eu tenho 4 tipos de solo, né? O A, o B, o C e o D. O A é arenoso, tá? O B é franco-arenoso, o C é franco-argiloso e o D é argiloso. Né? Então daqui para cá eu tenho solos
que tem uma capacidade de infiltração maior, e depois essa capacidade de infiltração vai diminuindo, né? O solo tipo A, ele apresenta uma grande taxa de infiltração e uma capacidade de retenção, de armazenamento daquela água menor. E o solo tipo D, que é argiloso, né? Ele apresenta taxas de infiltração menores, mas uma capacidade de reter aquela água, né, bem maior. Tá ok? Então, se ele está me falando o tipo de solo e está me dando uma condição pré-existente, né, de umidade, né, que é a condição 2 de umidade, existem 3 condições de umidade, né? Ou o solo está pouco úmido, ou medianamente úmido, ou bastante úmido, né? Dependendo aí de quanto choveu nos últimos dias, né? O exercício me remete ao uso da metodologia do Soil Conservation Service, tá? O SCS. E o SCS ele nos fornece tabelas para uma condição 2 de umidade, uma umidade mediana, tá? E nessas tabelas ele vai aliar o tipo de uso daquele solo àquela condição de umidade, tá? E vai aliar o tipo de uso do solo ao tipo de solo, se é arenoso, franco-arenoso, franco-argiloso ou argiloso, tudo bem? E vai dar um número, né, uma pontuação para esse solo. Essa pontuação vai de 1 a 100. Quanto mais próximo de 100, mais argiloso é o solo, certo? E quanto mais próximo de 1, mais arenoso é o solo, tá ok? Maior é a taxa de infiltração, né, e menor a capacidade de armazenamento que aquele solo tem. Tudo bem? E esse número, né, a gente vai chamar esse número de curve number, tá? O número da curva, tá ok? Então esse curve number vai ser dado em tabelas, esses valores são tabelados, tá bom? Então olha só. Letra A, né, para zonas comerciais e de escritórios. Aqui está a tabela da condição 2, né? E aqui eu tenho o uso do solo, o tipo de superfície, porque às vezes o uso do solo pressupõe alguns tipos de superfície. Por exemplo, zona cultivada, eu posso ter sem conservação de solo ou com conservação de solo, né? E assim por diante, tá ok? Eu posso ter, para um determinado uso, eu posso ter alguns tipos de superfície, tá ok? E aqui eu tenho os tipos de solo, tá bom? Os tipos de solo. Ele está me perguntando sobre zonas comerciais de escritórios, solo tipo B. Então eu vou ter um curve number, cadê minha canetinha? Está aqui, curve number 92. Se o meu curve number é 92, para a condição 2, para achar o curve number na condição 1 e 3, é só substituir nessas equações. Essa equação aqui é para curve number na condição 1 e aqui na condição 3. É só substituir aqui, ó. Substituir esse valor, tá bom? Então aqui 4.2 vezes 92 sobre 10 menos 0.058 vezes 92. Então eu vou achar uma curve number de 82.85 e aqui uma curve number de 96.36. Percebam, né? Olha só, começou com 82.85, depois foi para 92, depois para 96.36. Ou seja, né? Quanto maior a minha curve number, menor se torna a capacidade de armazenamento. Pois é claro, né? O solo está encharcado, ele já não tem mais espaço para armazenar água. Ele está chegando já no seu limite, né? Então a gente está se aproximando ali do 100. Quando eu chegar no 100, ele não tem capacidade de armazenar mais nada, ele chegou no seu limite. Tá bom? Dali para frente vai acontecer só escoamento superficial. Não vai conseguir infiltrar mais nada. Tá bom? Então essa metodologia é a metodologia do SCS, Soil Conservation Service. Tá? Tem até a página deles na internet. Você procuram aí, né, Soil Conservation Service, vocês vão ser remetidos à página, né? É um organismo americano, tá bom? Bom, segundo esse método, para encontrar a capacidade de armazenamento é só substituir nessa formulazinha, né? S é igual a 25.400 sobre Cn menos 254. Percebam, olha só que interessante, né? Se esse valor aqui for de 100, vai ficar 25.400 dividido por 100, eu vou cortar isso aqui, vai ficar 254 menos 254, ou seja, qual a capacidade de armazenamento? Zero, tá? Então, quando o meu curve number é 100, eu já não tenho capacidade de armazenar, porque o solo já está totalmente encharcado, tá bom? Muito bem.
Então aqui eu vou ter, né? Para a condição número 1, eu tenho curve number 82.85. Substituo aqui. Para a condição número 2, eu tenho a curve number 92. E para a condição número 3, de umidade, eu tenho a curve number 96.36. É só substituir aqui, verificar. Então aqui eu tenho uma capacidade de armazenamento na condição 1 de 52.58 milímetros. Depois ela diminui, vai para 22.1 milímetros e depois para 9.6 milímetros. Quer dizer, não alcançou ali a sua capacidade total, não. Tá bom? Repito agora a mesma coisa, só que para as plantações de cereais em curva de nível. Então aqui, ó, plantações de cereais em curva de nível. A condição 2, o solo tipo B. Então a minha curve number vai ser 74. Se eu tenho a 74 para a condição 2, substituo nas equações, né? E acho para a condição número 1, para a condição número 3. Beleza? Vem aqui e calcula a capacidade de armazenamento para a condição 1, que vai dar 212.5. Tá? Percebam, né? Que antes eu estava considerando aqui olha só, uma curve number 92. Então se é 92 já está muito próximo de 100. Então quer dizer que a minha capacidade, né, de armazenamento já não vai ser muito lá grande coisa, né? E a gente confirmou aqui, ó, 52.58, 22.1, 9.6, tá? Agora aqui não, é 74. Tá? Então um pouco mais longe, tá ok? Então, obviamente, quando eu substituir aqui, vai dar um valor mais alto, uma lâmina mais alta que vai ser armazenada no solo. Tá? 212.5, 89.24, 38.8. No evento ocorrido em João Pessoa, mostrado no exercício número 1, tá vendo? Tá tudo remetendo ao exercício número 1, né? Errou o exercício número 1, lascou. Então, qual seria o volume armazenado nas depressões da bacia hidrográfica nas condições 1, 2 e 3? Você vê que o exercício anterior, o exercício número 3, ele se referiu à capacidade de armazenamento do solo nas condições 1, 2 e 3. Dado o uso do solo, né? E nem foi com relação a essa mata do buraquinho. Eles deram ali uma superfície qualquer, né, com um determinado uso. Né? Aqui não, ele já se remeteu novamente ao exercício número 1. Então, no evento ocorrido em João Pessoa, mostrado no exercício número 1, qual seria o volume armazenado nas depressões da bacia hidrográfica nas condições 1, 2 e 3, supondo solo C, ou seja, o solo franco-argiloso. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a mata do buraquinho é uma floresta de zona urbana. Logo, considerando o solo tipo C na condição 2, eu vou, né, me remeter aqui à tabela do Soil Conservation Service. Né? Então tem o uso do solo, florestas, né, com uma boa cobertura, né, a gente pode ver até pela foto, né, é uma floresta de zona urbana, tá ok? Mas ela tem uma boa cobertura. Tá? Eu não tenho espaços abertos, parques, campo de golfe, cemitério, não tem nada disso. É uma floresta totalmente fechada, é uma boa cobertura. E na condição 2, solo tipo C. Então eu vou ter uma curve number de 70. Então, mesma coisa. Se a curve number é 70 para a condição 2, para achar a curve number para as condições 1 e 3, é simplesmente utilizar essas equações, substituindo o valor aqui, né, da curve number 2. Vou achar aqui curve number para a condição 1, curve number para a condição 3. 49.5, 84.3. Tá? E aí vamos ver a capacidade de armazenamento. Por quê? Por que a capacidade de armazenamento? Por que eu tenho que calcular isso? Né? Porque o solo vai armazenar uma quantidade dessa água. O que vai ficar nas depressões, lá na superfície, retido, é aquilo que não teve condição de ficar armazenado no solo. Sacou? Então vamos calcular primeiro, né, o que vai... a parcela dessa água, né, qual que é a capacidade que o solo tem para reter aquela água dentro de si, e não na superfície, não nas depressões. Tá? Então o cálculo da capacidade de armazenamento, na condição 1, S é igual a 25.400 sobre CN1, menos 254. Então 25.400 sobre 49.5, menos 254, 259.13. Repetindo o mesmo método, para as condições 2 e 3, eu vou encontrar S 108.86, 47.3. Então tem as três capacidades de armazenamento para as três condições, né? Então aqui essa capacidade de armazenamento para a condição 1, para a condição 2 e aqui para a condição 3 de umidade, tá? De umidade antecedente, tá? É o nome correto que eu queria lembrar ainda há pouco, não estava lembrando. Umidade antecedente, tá? Bom, cálculo do volume armazenado na condição 1.
Então, vou fazer isso para cada uma das condições. Cálculo do volume armazenado para a condição 1. Eu tenho um volume que foi efetivo, né? Um volume que realmente chegou no solo, que eu calculei lá atrás, 5,65 vezes 10 a quinta metros cúbicos. Tá bom? Eu tenho uma capacidade de armazenamento do solo para a condição 1, que é 259,13. Aqui, ó, 259,13. Não vamos esquecer, o rendimento da bacia é de 80%. Isso nós não vamos precisar disso aqui agora, vamos precisar nos outros casos, né? Mas temos que lembrar, porque o exercício está se referindo ao primeiro exercício. Então, todas as variáveis usadas lá têm que ser usadas aqui. Obviamente, são as mesmas condições, tá bom? Então, eu tenho volume efetivo e capacidade de armazenamento. Tá? A capacidade de armazenamento é por metro quadrado, né? Então, eu quero ver a capacidade de armazenamento de toda a mata, né? Então, 259,3 milímetros dividido por 1.000, eu vou ter isso aqui em metros, né? 0,26, né? Metros, que multiplica 5.150.000 metros quadrados. Então, eu vou ter aqui uma capacidade de armazenamento, um volume, né, de armazenamento de 1.334.519,5 metros cúbicos. Tá? Olha que interessante. O volume que realmente chegou no solo foram de 5,65 vezes 10 a quinta. 5,65 vezes 10 a quinta. O que é 5,65 vezes 10 a quinta, né? Se eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5,65 vezes 10 a quinta. Ou seja, 565.000 metros cúbicos. 565.000 metros cúbicos, foi realmente o volume efetivo que chegou no solo, é menor do que a capacidade de armazenamento. Quer dizer que tudo que chegou no solo foi sugado pelo solo, infiltrou. Então, há retenção na superfície? Não há retenção na superfície. O solo foi capaz de fazer com que essa precipitação se infiltrasse toda. Tudo bem? Essa precipitação efetiva. Vamos ver o caso 2. O caso 2, o solo já está molhado. Então, ele não tem aquela capacidade, já não é, né, aquela Brastemp, né? Não tem aquela capacidade de armazenamento de antes, tá? Da condição 1. Ele já está previamente úmido, previamente molhado. Então, o volume efetivo continua o mesmo, 5,65 vezes 10 a quinta. Agora, ele tem uma capacidade de armazenamento de 108,86 e um rendimento de 80%. Ok, então 108,86, né, dividido por 1.000, eu vou ter aqui 0,11 mais ou menos, né, metros, que multiplica por 5.150.000 metros quadrados, e eu vou ter 5,61 vezes 10 a quinta. Tá? Então essa aqui é a capacidade de armazenamento. Olha só, olha o volume efetivo. O volume efetivo é 5,65. Ele é maior, a precipitação que chegou no solo é maior do que a capacidade do solo de absorver aquela água, né? Então quer dizer que vai sobrar alguma coisa na superfície, né? Porque o volume efetivo é maior do que a capacidade do solo de armazenamento, né? Então o volume que vai ficar retido na superfície vai ser o volume efetivo menos, né, a capacidade de armazenamento. Então 5,65 menos 5,61 vezes 10 a quinta. Então 4.000 metros cúbicos. Só que aí eu vou ter uma perda, né? Uma parte dessa água vai escoar, né? Então uma parte vai ter uma evaporação ali, então quer dizer que eu vou ter uma 80% de rendimento daquela bacia, tá bom? Então 4.000 vezes 0,8, 3.200 metros cúbicos é o que realmente vai ficar retido nas depressões. Com base nisso, a gente vê, né, que a condição 3 ela vai levar em consideração a mesma metodologia, né? Então tenho o volume efetivo, tenho a capacidade de armazenamento em milímetros de 47,3 e o rendimento da bacia. Então 47,3 dividido por 1.000 vezes 5.150.000 metros quadrados. Então eu vou ter uma capacidade de armazenamento de 2,44 vezes 10 a quinta, bem menor do que o volume que efetivamente chegou ao solo, né? Então tem que o volume efetivo é maior que o S3. Então o volume que for retido é o volume efetivo menos o volume armazenado no solo. Então 5,65 menos 2,44 vezes 10 a quinta. Então 3,21 vezes 10 a quinta metros cúbicos, multiplicando por 0,8, 2,57 vezes 10 a quinta. Tudo bem? Bom, vamos continuar a resolução da lista número 3, o exercício 5, né? Numa bacia hidrográfica de solo tipo B, ou seja, solo franco-arenoso, em condições de umidade antecedente 2,
aí o exercício já nos dá a Kerr number, né? 70. Registrou-se uma precipitação de 5 horas de duração, né? Então aqui nessa tabela que eu tenho aqui do lado, eu tenho o hietograma, né? Ou seja, a quantidade de chuvas durante essas 5 horas, né? Então em cada hora, tá vendo? De 0 até 1 hora, choveram 5 milímetros. Da primeira hora até a segunda, foram precipitados 15 milímetros de chuva. Depois da segunda até a terceira hora, 20 milímetros. Depois de 3 a 4 horas, 25 milímetros. E depois da quarta até a quinta hora, 15 milímetros. Então, esses valores vão aumentando, né? 5, 15, 20, 25. A impressão que dá é que são valores acumulados, mas não é, né? Porque depois passa aqui para 15 de novo. Então a gente vê que esses valores não são acumulados, né? Que a chuva começou, chegou no seu pico, depois houve o hidrograma teve o seu declínio, tá? Muito bem, então aqui na coluna 3 nós temos o hietograma. Determine o hietograma da precipitação excedente, né? O que é a precipitação excedente, né? Precipitação excedente é o nome que depois nós vamos chamar, mais à frente, né? Nós vamos chamar de escoamento superficial, tá bom? Ou seja, aquela precipitação que passou pela vegetação, parte foi interceptada, tornou-se precipitação efetiva, né? Parte infiltrou-se e parte excedeu a capacidade de armazenamento do solo, por isso chama precipitação excedente, ou seja, se transformou em escoamento superficial, ok? E o exercício pede que nós façamos, né, tracemos esse hietograma pelos métodos de Horton e pelo método SCS, né? Por isso que ele dá aqui, né, a umidade antecedente na condição 2, né, o número da curva, né, curve number de 70 e tal. E a letra B fala o seguinte, a equação da taxa de infiltração pelo método de Kostiakov, né? Nós temos o método de Kostiakov, Kostiakov-Lewis. Aqui ele só pede o de Kostiakov, tá bom? O método de Kostiakov, né, só lembrando, né, em relação ao de Kostiakov-Lewis, né, ele considera que a taxa de infiltração ela vai diminuindo, né, até chegar a zero, tá ok? E o de Kostiakov-Lewis já considera que há uma redução dessa taxa até o alcance de uma taxa de infiltração constante ao final, que é o mais correto, né? Então, já que ele pede o cálculo da precipitação excedente pelo método de Horton e do SCS, do Soil Conservation Service, né? Então nós vamos calcular primeiro por Horton e eu vou chamar a resolução de resolução A1, tá bom? Então aqui eu tenho as primeiras colunas, né, que o exercício já tinha me dado, né? O intervalo de tempo, o tempo, né? Ou seja, é o tempo acumulado nesse caso, né? Primeira hora, segunda, terceira, quarta e quinta, e depois o total precipitado, né? A terceira coluna. 5 milímetros, 15, 20, 25 e 15. O método de Horton, a equação de Horton é essa equação aqui, ó. Então, o que essa equação nos diz, né? Aqui eu tenho a taxa de infiltração num tempo qualquer, né, que eu vou escolher. Eu tenho a taxa de infiltração inicial e a taxa de infiltração constante, aquela taxa de infiltração final, né, quando ela permanece constante, tá? Esse valor de K é uma constante que vai depender do solo, tá bom? Só que percebam que o exercício ele não me deu valores de taxa de infiltração inicial, nem de taxa de infiltração constante, né, final, tampouco o valor de K, né, que é dado em horas a menos 1, tá? Então o que eu faço para resolver um exercício desse? Eu tenho que me contentar em utilizar valores que sejam padrões, né, para cada tipo de solo. E existe uma tabela, né, que nos indicam esse tipo de valor, que é essa tabela aqui que vai aparecer para vocês. Então essa tabelinha nos coloca aí para cada tipo de solo A, B, C ou D, né, nos colocam os valores médios, né, para cada tipo de solo, arenoso, franco-arenoso, franco-argiloso e argiloso, né, os valores de infiltração inicial, constante e o valor de K, né? Então, na falta, né, quem não tem cão caça com gato. Então, na falta de valores explícitos no corpo do exercício, eu me contento com esses valores aí.
Então, se eu substituir o valor de FC, o valor de F0, de FC aqui também, e o valor de K nessa equação, eu vou ter uma equação de taxa de infiltração, né? E vou substituir os valores de T, ou seja, vou substituir T igual a 1, depois T igual a 2, T igual a 3, igual a 4, igual a 5, e os valores eu vou criar uma nova coluna com os resultados da taxa de infiltração, que é o meu valor de F, tá vendo? Percebam o seguinte, aqui eu coloquei, né, o valor, né, total precipitado em milímetros, aqui a capacidade de infiltração em milímetros também, né? O ideal é colocar aqui em milímetros por hora, né? Mas já está implícito no exercício, né? Porque aqui eu tenho esses 5 milímetros, né, foram precipitados no período de 1 hora. Esses 15 milímetros aqui também no período de 1 hora. E assim por diante, né? Essa capacidade de infiltração também é no período de 1 hora. Então tem uma divisão, cada instância dessa tabela representa 1 hora de precipitação e também 1 hora de infiltração, né? Cada uma das instâncias. Ok, então aqui calculado, né? 38,3, 16,4, 13,5, 13,1 e 13. Está vendo que está diminuindo, né? O que é o normal, né? A capacidade de infiltração tende a diminuir. O solo vai ficando encharcado, né? E a capacidade de infiltração vai diminuindo cada vez mais, até chegar ao valor constante, tá? E esse valor constante é esse valor aqui, ó, 13 milímetros por hora, e aqui nós temos, né? 13 milímetros por hora. Ok? Agora, como o exercício nos pede a chuva excedente, e eu falei anteriormente para vocês que a chuva excedente é aquela quantidade que não foi infiltrada. Então, para calcular a chuva excedente, nós temos que obedecer a seguinte lógica. Se a quantidade de chuva foi menor que a capacidade de infiltração naquela hora, né, toda chuva precipitada sobre o terreno foi infiltrada. E não houve chuva excedente. Tá? Então, por exemplo, o primeiro caso, né? Nessa primeira hora foram precipitados 5 milímetros. Só que a capacidade de infiltração é de 38,3. Né? Então eu tenho aqui o seguinte caso, né? Se a coluna 3, por isso está escrito aqui, se a coluna 3 é menor que a coluna 4, se a coluna 3 é menor que a coluna 4, logo a minha resposta será, para essa coluna número 5, né? Será a coluna 3. Ou seja, 5 é menor que 38,3. Então qual foi a quantidade infiltrada? 5. Foram precipitados 5 milímetros de chuva, foram infiltrados 5 milímetros de chuva. Né? Então continuemos com o raciocínio. Né? Na segunda instância eu tenho 15 milímetros de chuva e uma capacidade de infiltração naquele período, né, de 16,4. Ainda é menor. Então choveu 15, é menor do que a capacidade de infiltração, então todos os 15 milímetros que foram precipitados foram infiltrados. Sobrou alguma chuva excedente nesses dois casos? Não, sobrou nada. Tá? Na terceira instância eu tenho, foram precipitados 20 milímetros de chuva, só que a capacidade de infiltração naquele momento era de 13,5. Né? Então, se por acaso o total precipitado for maior que a capacidade de infiltração, qual a quantidade infiltrada? A quantidade infiltrada é igual à capacidade de infiltração do terreno, obviamente. O terreno só pode permitir a infiltração de 13,5. Logo, 13,5 foram infiltrados. Então está aqui. E o que sobrou? 20 menos 13,5, que dá 6,5. Então essa é a chuva excedente. Tá? Aqui nas demais nós vamos ter o mesmo caso. Né? Aqui eu tenho 25 milímetros que foram precipitados. A capacidade do terreno era de 13,1 naquele momento, né? Da terceira até a quarta hora. Tá? Então a quantidade infiltrada, os 13,1 milímetros. E o que sobrou? 25 menos 13,1. 11,9 de chuva ou precipitação excedente. Aqui, o total precipitado de 15, a capacidade de infiltração de 13, né? Logo, restaram 2 milímetros de chuva excedente. Tá? Então eu completei a minha tabela e encontrei aqui o meu ietograma de chuva excedente. Tá? O exercício, essa letra está pronta. Não tem que mexer mais em nada. Só que eu quis fazer aqui um gráfico para mostrar para vocês esse ietograma. Né? Então, o ietograma da precipitação excedente, de acordo com o método de Horton. Né? Eu tenho aqui no eixo das ordenadas a altura pluviométrica em milímetros
E no eixo das abscissas eu tenho a quantidade de horas, né, de duração da chuva, a duração da chuva em horas. Né? Então, primeira hora, segunda hora, terceira, quarta e quinta. Né? Então, na primeira hora, chuva total precipitada. Né? 5, depois 15, depois 13,5 mais 6,5, ou seja, quantidade infiltrada. Né? Quantidade infiltrada. E aqui a precipitação excedente. Tá? Então, tudo que está em vermelho aqui é a precipitação excedente. Né? Então, vai chegando no final da chuva, mesmo a precipitação excedente ela vai diminuindo, né? Quantidade de escoamento superficial. Então, eu tenho aí o meu hiatograma de precipitação excedente de acordo com o método de Horton. Agora vamos para o A2, né? O cálculo da precipitação excedente pelo método do Soil Conservation Service. Né? Então, eu vou utilizar aquela equação que nós usamos nos exercícios anteriores, né? A capacidade de armazenamento do solo é 25.400 sobre CN, que o exercício me deu, que esse valor é 70, menos 254. Então, eu vou ter um valor aqui de 108,86 milímetros. O método do Soil Conservation Service, ele nos dá uma equação para cálculo de precipitação excedente, que é essa equação aqui. Ó, tá? Nessa equação eu tenho aqui precipitação total, tá? Naquele momento, né? naquele período analisado. Tá? Eu tenho 20%, menos 20% da capacidade de armazenamento do terreno, tudo isso elevado ao quadrado, esse binômio elevado ao quadrado, sobre a precipitação mais 80% da capacidade de armazenamento do terreno também naquele período. Esses 20% que eu estou subtraindo da precipitação analisada até naquele momento é o que nós chamamos de perda inicial, né? Que quando a precipitação ocorre, né, antes de se formar o escoamento superficial, eu tenho a infiltração. Então, eu tenho uma perda inicial por infiltração daquela precipitação. Entendeu? Então, eu já retiro isso aí. Né? Então, a precipitação menos 20% da capacidade do terreno, tá? já é preenchida, 20% da capacidade de armazenamento do terreno já é preenchida naquele momento. Se eu calcular aqui para esse valor de armazenamento do terreno, tá? Os 20%, né? Então eu vou ter aqui 20% de 108,86 e vou ter 21,772. Logo, se a precipitação acumulada até naquele momento for menor ou igual aos 20% da capacidade de armazenamento do terreno, ou seja, 21,772 milímetros, né? Não houve precipitação excedente, ou seja, não houve escoamento superficial, porque toda a precipitação foi absorvida pelo terreno. Se essa precipitação acumulada supera esses 21,772 milímetros, eu vou ter uma precipitação excedente que vai ser calculada por essa equação. Tá, ok? Então, obviamente, vamos preencher já o que a gente tem aqui, né, para deixar essa equação já em ponto de bala para ser utilizada, né? Então eu posso já colocar aqui 0,2 vezes 108,86, que é esse valor aqui que eu calculei, e embaixo 0,8 vezes 108,86. Então terei essa equação aqui, tudo bem? Isso aqui não muda, isso não muda, isso não muda, foram os dados que o exercício me deu. Né? Só que agora eu vou trabalhar com precipitação acumulada. Tá? Então aqui, né, 5, 5. 5 mais 15, 20. Né? 20 mais 20, 40. 40 mais 25, 65. 65 mais 15, 80. Então eu tive ao todo, durante as 5 horas de precipitação, eu tive 80 milímetros de chuva. Tá, ok? Analisando a precipitação acumulada, como eu disse antes, né? Se por acaso esse valor de precipitação acumulada, a coluna 4, for menor que 0,2 S, né, o valor de chuva excedente vai ser 0. Então, né, 5 milímetros é menor que os 21,772. Então, não tive chuva excedente. A precipitação acumulada aqui é 20. Poxa, ainda é menor que 21,772. Então, não houve precipitação excedente. Agora que eu já tenho 40. Então, se o meu total precipitado até naquele momento, até na terceira hora de chuva, foram 40 milímetros, eu substituo esse valor de 40 milímetros nessa equação e calculo a minha precipitação excedente. Para essa instância,
eu obtive o valor de 2,6. Para a quarta instância, eu obtive o valor de 12,3 e aqui de 20,3. Tudo bem? Percebam que se esses valores aqui são acumulados, logo esses valores aqui são acumulados também. Tá? Mas a mim, como eu quero traçar o hietograma, interessa para mim o valor por hora, por instância. Tá? Então aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 2,6 se repete também, e aqui eu vou ter, né, 12,3 menos 12,3 menos 2,6, 9,7. 20,3 menos 12,3, 8. Tá? Então aqui eu tenho os valores horários. Tudo bem? E a quantidade infiltrada, se isso aqui é precipitação excedente, eu vou ter que calcular a quantidade infiltrada, que é o quê? A quantidade precipitada por hora menos a chuva excedente. Então, 5 menos 0, 5. 15 menos 0, 15. 20 menos 2,6, 17,4. 25 menos 9,7, 15,3. 15 menos 8, 7. Né? Então, aqui eu tenho agora, né, a quantidade infiltrada, chuva excedente. As duas juntas vai me resultar no total precipitado. E agora é só montar o hietograma da precipitação excedente pelo método SCS. Percebamos o seguinte, né? Eu tenho uma distribuição horária da chuva excedente um pouco diferente nos dois métodos, né? Entre os dois métodos. Nesse método aqui, SCS, eu tive 2,6, 9,7 e 8. Né? Nesse método anterior, eu tive 6,5, 11,7 e 2. Mas se eu somar esses valores, né, 6,5, 11,9 mais 2, eu vou ter 20,4 milímetros de precipitação excedente. Tá? Se eu fizer também, somar esses valores, 2,6, 9,7 e 8, eu vou ter de chuva excedente o valor de 20,3 milímetros. Ou seja, os dois métodos, embora distribuam essa chuva excedente de modo um pouco diferente, tá? A precipitação excedente total é praticamente a mesma. Tá? A letra B me pede o seguinte, a equação da taxa de infiltração F pelo método de Korsakoff. Então eu tenho aqui a equação de Korsakoff já logaritmizada, né? Ou seja, já identificada com uma equação de uma reta. Né? Então eu tenho aqui log de F é igual a Y, né? O log de A é igual a azão, e o log de T, o log do tempo, né? Lembrando que esse tempo aqui é dado em minutos, né? E eu vou utilizar valores acumulados, é o X maiúsculo, tá bom? Então tem aqui a primeira coluna, nas instâncias, né? A primeira hora, segunda, terceira, quarta e quinta horas, e aqui transformados em minutos, né? 60 minutos, 120, 180, 240, 300. Tá? Essa quantidade infiltrada aqui, eu peguei de onde? Eu peguei lá do método de Horton. Então vamos voltar aqui, só para a gente ver. Peguei isso aqui, ó. São esses valores aqui. Ó. Ok? Então peguei aqui, poderia ter pego do método SS? Poderia. Eu peguei o de Horton. Tá ok? E os valores são muito parecidos. A gente vê que a quantidade de precipitação excedente, ao fim e ao cabo, deram valores muito, muito parecidos. Tá? E aqui eu tenho a quantidade infiltrada acumulada. Então, 5, eu repito. 5 mais 15, 20. 20 mais 3, 13,5, 33,5. 33,5 mais 13,1, 46,5. 46,5 mais 13, 59,5. Tá? Então, os valores acumulados. Bom, eu tenho então os valores de F, os valores de T, e vou precisar calcular os valores, né, de A e de B. Né? Esses valores Azinho e Bzinho, na verdade, como eu estou trabalhando com uma reta, né, eles vão ser, né, a declividade da reta e o interceptor, né, o ponto onde essa reta vai interceptar o eixo das ordenadas. Né? Então, pegando lá da estatística, né, eu tenho duas equações, né, aqui é a equação para o cálculo de B e aqui a equação para o cálculo de Azinho, que na verdade que é o antilog de A, né, de Azão. Então, vou calcular primeiro o Azão, acho o antilog dele, acho o valor de Azinho. Tudo bem? Então, aqui eu vou precisar, né, da soma dos produtos, né, de X vezes Y. Vou precisar das médias, né,
dos valores de x e das médias dos valores de y. Né? Vou precisar do somatório dos valores de x elevados ao quadrado. Né? Então, vou resolver isso previamente. Né? Então, vou colocar aqui uma coluna para os valores de x, que é o log do tempo. Vou colocar uma coluna para o x ao quadrado, elevando esses valores ao quadrado. Vou colocar uma coluna para os valores de y, que nada mais é do que o log da quantidade infiltrada acumulada, e mais uma coluna para o produto de x vezes y. Tá? Então, o log de x, o log do tempo, né, vai ser aqui o log de 60, depois de 120, depois de 180, 240 e 300, são os valores acumulados. Então, encontrei aqui, somei todos os valores, a soma deu 11 e a média desses valores, 2,2. Elevei esses valores ao quadrado, né? Então 1,8 elevado ao quadrado, 2,1 elevado ao quadrado, 2,3 elevado ao quadrado, 2,4 e assim por diante. Né? Somei todos eles, 24,4. O valor de y é o log dos valores de f, ou seja, a quantidade infiltrada acumulada. Então, o log de 5, de 20, de 33,5, 46,5, 59,5. Então, encontrei esses valores, somei todos eles e achei o y barra, né, a média desses valores. E por último, calculo o produto, né, dos valores de x vezes os valores de y. Então aqui 1,2, 2,7, 3,4, 4, 4,4. E vou precisar da soma dos mesmos, 15,8. Então aqui eu tenho as somas que eu preciso e as médias que eu preciso. É só substituir esses valores nessa equação. Né? Então aqui 15,8, 2,2, 1,4, 2,2 de novo e aqui o 24,4. Tá bom? Isso aqui vai me dar um valor de b, de bzinho, né, igual a 2. Muito bem, eu tenho que a é igual a y barra menos b x barra. Então o valor de a é igual a y barra, que é 1,4, menos b, né, que é 2, multiplicado pelo x barra, que é 2,2, e aí eu vou ter um valor de azão, que é menos 3. Se eu quero achar o valor de azinho, eu faço o antilog, né? Então azinho é igual a 10 elevado a azão. Então 10 elevado a menos 3, que vai dar azinho igual a 0,001. Né? Então a minha equação de Kostiakov, original, que é essa aqui, vai ficar f é igual ao valor de a, que é 0,001, vezes t elevado ao quadrado. Então essa é a minha equação de Kostiakov. Tá? A equação de Kostiakov, se eu derivo, eu faço a derivada primeira dela, eu acho a equação de infiltração. E é isso que a letra B me pede. Né? A equação de infiltração pelo método de Kostiakov. Então o fzinho, né, é a derivada primeira, ou seja, a, eu desço b, né, fica b vezes t elevado a b menos 1. Né? Tiro 1 do expoente. Então, f é igual a 0,001, estou substituindo aqui o valor de a, né? Vezes b, que é 2, vezes t elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar a equação 0,002 vezes t. Tá? Substituindo, né, os valores de t, né, 1, 2, 3, 4 e 5, né, nessa equação, eu vou ter aqui a minha taxa de infiltração em cada uma das instâncias, né, 0,12, 0,24, 36, 48 e 60. Tá? Então percebam, né, esses valores dessa tabela, eles são valores aleatórios, não são valores reais. Tá, ok? Então, pelo método de Kostiakov, acabou ficando aí uma taxa de infiltração que está aumentando indefinidamente. Tá, ok? Em 5 horas de chuva, pode haver realmente esse aumento da infiltração? Pode, isso dependendo do tipo de solo. A gente está trabalhando aí com um solo franco-arenoso, né? Mas é difícil. O ideal é que haja um comportamento assim de um aumento da taxa de infiltração e logo depois um declínio dessa taxa de infiltração. Não é o que nós estamos percebendo aqui, pelo menos até o período máximo de duração dessa chuva, que são as 5 horas. Pode ser que se essa chuva durasse aí, né, 10 horas, 24 horas, nós pudéssemos observar essa duração, né, com dados colhidos no local, né, em cada uma dessas instâncias, em cada hora de precipitação, nós pudéssemos chegar aí a valores, né, que induzissem a esse declínio, né, da taxa de infiltração. Não foi o caso aqui. Então aqui, até nesse período analisado, a taxa de infiltração aumentou, né, e eu estou trabalhando aí em milímetros por minuto. Tudo bem? Posso transformar isso aí em milímetros por hora? Posso, não tem problema. Tá bom? O exercício número 6, ele é um pouquinho mais complexo. Né? Primeiro que eu tenho um maior número de dados, né? E segundo porque eu tenho um maior número de letras para se resolver. Né? Mas ele vai usar
o mesmo método utilizado no exercício número 5, né, acrescido da equação de Kostiakov-Lewis, que agora nós vamos abordar. Tá? Então ele fala o seguinte: o solo de uma microbacia hidrográfica foi submetido ao método do infiltrômetro de anel, né, um método de cálculo de infiltração, né, apresentando os resultados ao lado. Né? Então tem uma tabela, tá? Tem aqui o ensaio começou às 8 horas e terminou às 17 horas. Né? Em geral, né, trabalhando-se com a equação de Kostiakov, com o método de Kostiakov ou Kostiakov-Lewis, né, e trabalhando com o infiltrômetro de anel, realmente eu vou ter um ensaio que vai durar, né, umas 6 horas, 7 horas. A primeira medição foi feita às 8 horas, depois às 8h05, depois às 8h10, 8h20, 8h30, 8h45, às 9 horas, 9h30, 11, 10, 11 horas, meio-dia, 13 horas, 14, 15, 16, 17. Então, eu tive intervalos de medição que foram aumentando. Isso é normal também no ensaio de infiltrômetro de anel. Né? Então, as primeiras medições, onde o nível de água dentro do infiltrômetro ele tende a baixar com bastante velocidade, né? Eu tenho as maiores taxas de infiltração no início, né? Então eu tenho que medir um intervalo menor, né? Então a cada 5 minutos eu vou medir. Então 5 minutos, depois aumentei, né? 10 minutos, 15, meia hora, e depois de hora em hora até chegar nas 17. Tá? Então aqui, se eu for acumular esses valores, né? Eu tenho aqui, né? 0, 5, 10, 20, 30, até o ensaio total, né? Demorou 540 minutos. Tudo bem? O exercício me dá também a infiltração em milímetros em cada uma dessas instâncias, né? E aqui o valor acumulado dessa infiltração. Tá bom? Então, ao fim e ao cabo, ao final dos 540 minutos, eu tive uma infiltração total de 176,6. Né? E ele pede para me dar uma coluna, né? Para calcular a velocidade de infiltração em milímetros por minuto. Né? E pede o seguinte: letra A, apresente as equações de infiltração e taxa de infiltração pelo método de Kostiakov, que nós já utilizamos. Apresente, letra B, né, as equações de infiltração e taxa de infiltração pelo método de Kostiakov-Lewis. Né? No método de Kostiakov-Lewis, simplesmente a diferença é que eu vou ter que considerar uma taxa de infiltração constante a priori, né? Aí depois, ao final, ao fim e ao cabo, eu vou verificar se aquela taxa de infiltração que eu considerei a priori, se realmente ela é real ou não, mas o próprio exercício vai me dar essa resposta, entendeu? A própria resolução vai me dar essa resposta. Eu só preciso considerar um ponto de partida, né? Só que, é claro, né, vou considerar esse ponto de partida dentro de algo razoável, né? Geralmente eu vejo, né, quando a taxa de infiltração começa a se repetir em mais de 3 instâncias, né, eu já vejo que ela tem uma tendência a permanecer constante. Tá? Então eu já posso utilizar valores ali que são próximos. A letra C, apresentar o gráfico da taxa de infiltração versus tempo acumulado. Letra D, indicar a taxa de infiltração básica no gráfico, taxa de infiltração básica versus tempo acumulado, que foi esse da letra C. A letra E, indicar o valor em milímetros por minuto da taxa de infiltração básica. E classificar, na letra F, classificar o solo em relação à taxa de infiltração básica. Então a gente olha o exercício é bastante, né, a cara dele, né, o enunciado dele é bem grande, né, então ele parece bastante complexo. E é bastante complexo. Não só parece, como ele é bastante complexo. Então vamos que nem o Jack Stripador, né? Vamos por partes, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Como eu vou trabalhar na letra A com o método de Kostiakov-Lewis, então o que eu usei no exercício anterior eu vou repetir aqui, né? Vou fazer uma coluna para os valores de x, para os valores de x ao quadrado, para os valores de y e para os valores do produto, né? De x por y. Tá? Então aqui, como eu já tenho tempo acumulado nessa coluna, né? Vou achar aqui os valores do log do tempo. Então achei tudo aqui, ó. Log de 0 aqui não vai ter, né? E aqui dos valores do tempo acumulado. Ao final, eu vou somar todos os valores, deu aqui 29,6, e vou achar a média deles, deu 2. Tá? Elevei cada um desses valores ao quadrado, né? Somei também esses valores ao final, 64,4. Vou calcular os valores da infiltração acumulada, Fzão. Tá? Então, achar o log de Fzão também, somar todos os valores ao fim e calcular a média desses valores, 1,8, né? Então 26,6, 1,8. E calcular o produto, né? De x vezes y e a soma desses produtos. Eu tenho aqui todas as somas, né? E todas as médias que eu necessito para
lançar na minha equação de Bzinho, que é a equação da declividade da minha reta. Tá ok? Então joguei aqui, né? 56 menos 15. Eu esqueci de falar desse valor de n, né? Esse valor de n aqui no exercício anterior, se a gente voltar aqui, só um minuto, né? Eu tinha aqui 5 instâncias nesse exercício, né? Então esse n aqui é o número de instâncias que eu estou avaliando. Tudo bem? Então voltando aqui, eu tenho o número de instâncias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que essa primeira aqui, né, foi o início do meu ensaio, né? Então a primeira medição, na verdade, né, foi a partir daqui. Então eu tenho 15 instâncias, tá? Então 15 instâncias que multiplica 2 vezes 1.8, aqui 64.4 menos 15 vezes 2 ao quadrado. Então eu achei um B de 0.45. Substituindo agora o valor de B na equação de A maiúsculo, né? Que é o meu interceptor, né? Então, eu vou ter o y barra, que é 1.8, menos b, que é 0.45, vezes o x barra, que é 2. Então, eu vou calcular um a, que é 0.9. Achando o antilog, né, vou achar azinho é igual a 10 elevado a azão, 10 elevado a 0,9. Então, eu vou achar um azinho de 7.94. Olha que legal, substituindo esses valores na equação de Kostiakov, eu vou ter 7.94 vezes t elevado a 0,45. Calculando a derivada primeira dessa equação, eu vou chegar na minha equação de taxa de infiltração pelo método de Kostiakov, né? Que vai dar 7.94 vezes 0.45 vezes t elevado a 0,45 menos 1. Tá vendo que o expoente agora vai dar negativo? Eu já tenho um número de instâncias maior que eu estou avaliando, né? Foram um ensaio longo, né? Não foram só 5 horas, foram mais de 5 horas. Então aqui eu vou observar a redução da taxa de infiltração, o aumento dela, depois a redução, o declínio dessa taxa de infiltração. Eu vou observar aqui. Por quê? Porque eu tenho ali um expoente negativo. Tá bom? Então, substituindo os valores, né? Substituindo os valores de tempo acumulado, né, em minutos, nessa equação aqui da taxa de infiltração de Kostiakov, eu vou encontrar aqui esses valores, né, em milímetros por minuto. Tá bom? Então aqui, ó, 1.47, ele já começou a diminuir logo de cara, né? 1.47, 1.01, 0.69, 0.55, 0.44, 3.8, 3, foi diminuindo até chegar aqui no valor, né? 14, 13, 12, 11, né? Mas vejam que ele não, o método de Kostiakov tem isso, né? A taxa de infiltração ela vai diminuindo constantemente, né? Indefinidamente, até chegar a zero, tá? O de Kostiakov-Lewis não. Você tende a encontrar uma taxa de infiltração constante, né, ou básica, né? E essa taxa de infiltração básica ou constante, né, ela nos remete também à questão da vazão que alimenta os rios, né, que é a vazão básica, né, a vazão de base, né, que é a vazão que alimenta os rios mesmo durante períodos de estiagem, aqueles rios perenes. Tá ok? Então a letra B nos diz o seguinte, né? Apresente as equações de infiltração e taxa de infiltração pelo método de Kostiakov-Lewis. O método de Kostiakov-Lewis ele pressupõe, né, então deixei aqui um lembrete, né, para vocês, né, ele pressupõe que o FC, aquela taxa de infiltração básica, né, constante, ela seja arbitrada, ela seja considerada um valor a priori. Tá? Então lembrando, o FC é o valor de F de taxa de infiltração quando essa se estabiliza. Na letra A, né, esse F chegou a 0,11 milímetros, está até errado ali, né? 0,11 milímetros, esses milímetros aqui é milímetros por minuto, né? Então 0,11 milímetros por minuto. Isso aqui é milímetros por minuto, tá bom? Então, se eu multiplicar 0,11 milímetros por minuto, né? Se é por minuto, se eu multiplicar por 60, né? Eu vou ter aí uma taxa de mais ou menos, né? 6,6, né? Milímetros por hora. Né? Mas ela não se estabilizou. Tá? Então, assim sendo, arbitraremos um FC médio de 10 milímetros por hora. Você vê, né? 6,6, né? 10 milímetros por hora. Né? Ou 0,17 milímetros por minuto. Poxa, ele chegou a 0,11, né? Eu vou considerar 0,17 milímetros por minuto. Né? Supondo, então, um solo do tipo C, né? Porque lá na nossa aula, né? A gente viu que há uma classificação, né, de acordo com a taxa de infiltração básica, né, uma classificação dos solos, tá? Que é essa classificação que eu coloquei aqui. Né? O solo com FC baixo, né, ou seja, menor que 5 milímetros por hora,
é um solo argiloso, é um solo tipo D. O solo com FC médio, ou seja, entre 5 e 15, é um solo tipo C. Então, esse solo, como ele chegou ali ao valor, né, de 0,11 milímetros por minuto, ou seja, 6 ponto alguma coisa milímetros por hora, né, então ele está nessa faixa aí, né? Então eu posso arbitrar, a priori, que ele é um solo do tipo C. Um solo com taxa de infiltração básica alta seria um solo com taxa de infiltração entre 15 e 30 milímetros por hora. Seria um solo franco-arenoso e com infiltração muito alta, que seria um solo arenoso, né, uma taxa de infiltração básica de 30 milímetros por hora. É um solo tipo A. Então aqui só para a gente lembrar, uma das perguntas que nós temos que responder nesse exercício é justamente o tipo de solo. Tá? Então a gente já começa estabelecendo aí um tipo de solo a priori e vamos confirmar esse valor depois. Tá bom? Essa classificação depois. A mesma coisa que eu fiz no método de Kostiakov, eu vou fazer aqui no método de Kostiakov-Lewis, né? Com exceção de que o valor de y vai ser um valor diferente. Por quê? Ele vai considerar a taxa de infiltração constante vezes o valor de t. Tá bom? Então vai ficar, né? Ao invés de log de f, vai ser log de f menos fc vezes t. Tá bom? Como eu tenho um valor de fc que eu considerei, né? Vamos lembrar dele aqui, né? O valor de fc que eu considerei, eu vou considerar 10 milímetros. Tá bom? Vou jogar esse valor lá. Né? Eu vou calcular esse valor. Tá? Era 0,16, 10 milímetros por hora ou 0,17 milímetros por minuto. Então aqui eu vou estar jogando o valor em milímetros por minuto, 0,17. Tá ok? Isso aqui, esses valores são iguais à letra anterior, esse aqui também. Né? Só esse aqui que eu vou calcular novamente, considerando essa subtração. Tá bom? E depois calculo o produto de x vezes y. Simples, recalculo aqui as somas e as médias e jogo os valores na equação da declividade da reta. Tá bom? Achei aqui o valor de B, jogo aqui para calcular o meu interceptor, né? Vou achar um valor de Azão de 0,56, faço o antilog, acho o valor de Azinho 3,63. Né? Então vou ficar na equação de Kostiakov-Lewis, que é essa equação aqui. Né? F é igual a T elevado a B mais FC vezes T. Então 3,63 vezes T elevado a 0,52 mais 0,17 vezes T. Vou achar a derivada primeira dessa equação para poder achar a equação da taxa de infiltração. Tá? Então aqui vai ficar, né, 3,63 vezes 0,52 vezes T elevado a 0,52 menos 1. Então o expoente vai dar negativo, então a taxa de infiltração tende a diminuir. Tá? Mais o 0,17 vai ser a derivada aqui. Então achei essa equação, vou substituir os valores de tempo, né, nessa minha equação. Tudo bem? Achei aqui a taxa de infiltração em milímetros por minuto. Percebam que agora lá começou em 1,04, vai diminuindo, e aqui ela já começou a permanecer constante, 0,26. Tá bom? A letra C me pede o seguinte: apresente o gráfico taxa de infiltração versus tempo acumulado. Né? Então é simplesmente jogar esses valores no Excel. Né? Eu tenho a taxa de infiltração, que é essa coluna aqui, né? E tenho o tempo acumulado em minutos. Pego essas duas colunas, jogo no Excel e monto esse gráfico aqui, nada mais tranquilo do que isso. Tá bom? Letra D pede para eu indicar a taxa de infiltração básica no gráfico, taxa de infiltração básica versus tempo acumulado. Tá? Olha só que interessante. Para eu encontrar a equação de Kostiakov-Lewis é que leva em consideração a taxa de infiltração básica. Então eu vou utilizá-la. Eu já encontrei essa equação, vou utilizá-la porque ela está levando em consideração o meu FC. Tá bom? Então eu tenho aqui, né? 3,63 vezes T elevado a 0,52. Só que agora eu quero encontrar esse cara. O 0,17 eu tinha considerado a priori, mas eu sei que não é esse valor. Tá bom? Então eu quero encontrar esse valor. Então se eu quero encontrar ele, eu vou isolá-lo. Então vai ficar FC igual a F menos 3,63 vezes T elevado a 0,52 sobre T. E vou substituir aqui os valores de T e os valores de F que eu tenho, né? A infiltração acumulada, né? São os valores aqui, ó, Fzão, tá? E vou encontrar a minha taxa de infiltração básica para cada um desses valores de Fzão, tá bom? Então encontrei aqui, né? 0,14, 0,37, você vê que aumentou no começo, né? 0,14, 0,37, 0,34, 28, 24, 22, 21, foi diminuindo até chegar a 0,16, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. Quer dizer, estabilizou, né?
Então ela estabilizou aqui a taxa de infiltração básica no gráfico, tá vendo que teve aquele início, né? Houve um aumento aqui, depois ela foi diminuindo. Então a minha taxa de infiltração básica foi quando eu tive uma estabilização daquele valor. Então encontrei aqui, né? Indicar a taxa de infiltração básica no gráfico. Indiquei aqui no gráfico, coloquei uma reta aqui, indiquei no gráfico. E a letra E, indicar o valor em milímetros por minuto da taxa de infiltração básica, né? Aí, ó, eu já indiquei, eu já calculei aqui, né? 0,15. Então é aquela que se torna constante em dado intervalo. Então 0,15 milímetros por minuto ou, né, aproximadamente 9 milímetros por hora. Tá ok? Então a letra F, terminando, né, o exercício, ufa, né? Classifique esse solo em relação à taxa de infiltração básica. Poxa, eu tinha considerado a priori uma taxa de infiltração básica de quanto? De 10 milímetros por hora, ou 0,17 milímetros por minuto. Né? E ao fim e ao cabo, eu encontrei o quê? Uma taxa de infiltração básica de 9 milímetros por hora. Ou seja, realmente, né, o nosso chute inicial estava certo. Né? Esse valor se encontra entre 5 e 15, né? E o meu solo realmente é um solo do tipo C. Então eu acabei de classificar o solo. Né? É um solo franco-argiloso, né? Ele tem menor capacidade de infiltração, gerando maiores escoamentos do que os solos tipo A e B. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas resoluções tenham ajudado vocês na compreensão da matéria, da teoria em si também, né? De alguns exemplos de exercício nós demos, é claro, a gente não está aqui querendo abordar todas as possibilidades, né? O que a gente dá são alguns exemplos, né? E o ser humano tem aquela capacidade de abstração, né? Que os animais não têm, né? Que os outros animais não têm, essa capacidade de abstrair e de aplicar esse conhecimento em outros exemplos. Tudo bem? Então, até mais para vocês. Tchau, tchau.